Quase todo investidor já sabe que o investimento nas companhias de energia elétrica tem dado bons frutos, né? Quase todo mundo tem na carteira de investimento ou uma empresa que faz geração de energia ou uma empresa que trabalha mais na linha de transmissão. Elas são bem famosas porque as receitas são previsíveis, os contratos de fornecimento ou venda de energia são muito longos. Com isso, a empresa ela ofere lucros constantes e o pagamento recorrente de dividendos, sendo as empresas de energia elétrica uma das melhores em termos de carteira previdenciária para você receber dividendos constantes, mesmo empresas pagando de 1 a 2 vezes de forma anual. Isso tem feito a carteira dos investidores bastante próspera. A gente pode perceber medindo o próprio índice das empresas de energia elétrica, na média global das empresas de energia elétrica, frente aos indicadores de renda fixa, CDI e o IMAB, que está atrelado ao Tesouro IPCA+, aquele que você investe lá no Tesouro Direto, ou também em comparação com o Ibovespa, nos últimos 20 anos, quem investiu em empresas de energia elétrica teve uma rentabilidade de 1.725%, contra a renda fixa atrelada ao Tesouro IPCA+, de 1.200%, o próprio CDI em 800% e o Ibovespa com 686%. Então, a média global dessas empresas tem oferido uma rentabilidade muito interessante. E hoje nós estamos num momento talvez oportuno de investimentos, lembrando que não é recomendação, porque a gente analisa o histórico de negociação dessas empresas do setor de utilidade públicas inseridas a essas elétricas, e nós temos hoje um desconto maior do que a sua média global. Nós temos uma média de negociação de preço-lucro das empresas elétricas em 11,08 e hoje nós estamos numa negociação em 7,9. Então, com esse desconto, as empresas elas oferecem uma oportunidade de investimento por uma carteira de dividendos, porque você vai estar comprando essa empresa num valor mais atrativo, fazendo o carrego da sua carteira, né, segurando esses ativos enquanto ele vai te pagando os dividendos e você reinvestindo na empresa, e com isso você vai aumentando o efeito bola de neve e isso te dá a boa rentabilidade por essas questões que eu citei. E falando da Engie, na divulgação do seu resultado do quarto trimestre de 2024, nós vamos fazer essa análise básica aqui hoje e entender se ela entraria ou não na sua carteira de investimento. Então, vou deixar esses dados aqui para você ali fazer a sua própria análise. Hoje, no acumulado dos últimos 12 meses, nós temos que a Engie vem caindo, né? Ela vem caindo desde agosto de 2024, junto com o Ibovespa também. Então, uma ação que, apesar de muito menos volátil, né, de mexer muito menos o preço, ela acompanha um pouquinho da média das empresas da Bolsa de Valores. Então, ela tem uma rentabilidade de 11,19 negativamente. O Ibovespa também nos últimos 12 meses, menos 1,77, e agora tentando ali uma leve recuperação. E eu gosto de trabalhar com a Engie, que eu acho bem interessante, porque ela tem um portfólio misto e 100% renovável. Hoje ela conta com 9,5 GB de capacidade instalada de geração de energia, mais 2.700 quilômetros de transmissão em operação já, tirando seus novos investimentos, e também ela tem uma participação interessante no transporte de gás ali no nosso litoral, tá? Com isso, ela fecha ali uma diversificação da sua carteira bem interessante. E com esse mix de produtos, né, as usinas hidrelétricas, o parque fotovoltaico, as usinas eólicas também, o transporte de gás, isso vai gerando mais receitas para ela e ela consegue vender essa energia de vários modelos que nós vamos ver mais para frente e lucrar. Com os lucros ela vem aí com os dividendos, né? Para esse trimestre, por 4 trimestres de 2024, nós temos o quê? Uma diminuição na produção de energia de forma global, mas comparando ano a ano, o ano todo de 2023 e o ano todo de 2024, nós tivemos um acréscimo de 23% da produção bruta de energia. E também associando com seus novos projetos, que eu acho interessante, novas eólicas, novos parques solares também, novas participações maiores em usinas hidrelétricas, ela aumentou ali fechando para 9,6 GB, né, 100% renovável a sua capacidade instalada de produção. Só para esse ano ela aumentou 1,2 GB, o que é muito maior do que muita empresa listada aí na bolsa para geração de energia. Então a gente percebe que ela está ali mantendo-se estável nas hidrelétricas e aumentando as outras cogeração, que é assim que ela chama, né, as usinas complementares, tá? E com isso, um ponto
ponto interessante das elétricas, não só da ENGIE, mas aqui falando da ENGIE, são seus contratos mais longevos. Então aqui a gente tem dois modelos de negócio com que ela consegue vender os seus produtos. A gente tem que a estratégia de comercialização é que de 2025 até 2030 ela tem contratos ali com os leilões vindo do governo, e que ofere ali 35% do seu balanço de energia total. Ela vai para isso chamado mercado regulado, né, com quase 2 GB de geração de energia. E ela vende muito para o mercado livre de energia, tá? As pequenas empresas, pequenas fábricas, indústrias, elas conseguem comprar uma energia da ENGIE mais barata do que o fornecedor local. Então isso dá para a ENGIE um portfólio expandido, onde ela pode atuar em todo o Brasil, e ela vem aumentando bastante. Aqui nós estamos falando de contratos futuros, e como os contratos eles vão finalizando no decorrer do ano, a gente percebe que esse contrato de energia livre, o mercado livre, ele vai diminuindo, mas porque não foram feitas novas contratações, e isso acontece no decorrer do ano. Cada ano vigente tem os seus contratos, tá? Um ponto interessante que nós temos que observar também é que ela deixa ali o seu hedge estrutural, que é uma parte de energia com que ela produz, e ela não vende essa energia toda que ela produz, para que no momento onde tiver um preço mais atrativo, ela possa vender mais, ou para quando tiver algum momento de crise hídrica, ela tenha essa energia ali disponível para essa venda, e com isso ela consegue estabilizar mais as suas receitas, tá? E a gente percebe mesmo que o mercado livre de energia vem aumentando, apesar dos contratos futuros terem diminuído. A gente vê que de 2021 até 2024 nós tivemos 28% de crescimento de clientes de forma anual, tá? Do mercado livre de energia, tendo um market share muito importante da ENGIE nesse processo. E que nós temos aqui dois parâmetros diferentes, de forma trimestral nós temos aumento de receitas vindo dessas vendas de energia. Com isso, automaticamente eu tenho um aumento do seu EBITDA de forma trimestral em quase 10%, e o lucro líquido também 15% maior, olhando o quarto TRI de 2023 para o quarto TRI de 2024, e de forma anual um crescimento bastante expressivo no seu EBITDA em 20% e 25% de crescimento no seu lucro líquido, fechando 2024 com 4,3 bilhões de reais em lucros contra 3,4 bilhões de lucros que foi no ano de 2023. E aqui a gente tem um parâmetro interessante, que é o efeito do não recorrente ali em 931 milhões de reais, que foi o desinvestimento com que ela fez em uma parte com que ela tinha na TAG, né, que é a transportadora associada de gás. Ela ainda tem parte dessas receitas vindos, mas ela tinha uma fatia maior, vendeu essa fatia, o mercado não gostou, muita gente ficou pessimista, por isso que até a cotação ela deu uma retraída, mas com o efeito desse desinvestimento, onde isso somou-se ao seu lucro, a gente tem esse lucro que é 25% maior. Mas o interessante é que a empresa traz para a gente o seu EBITDA, né? O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, seria um lucro mais bruto, se assim posso dizer, tá? Fechando 2023 com 7,2 bi, e desconsiderando esse efeito não recorrente, a gente tem um aumento de 1,3 de forma anual no EBITDA, fechando com 7,3. E isso devido ao que? A maior disponibilidade ou maior quilometragem nas linhas de transmissão que vão entrando agora nas receitas da empresa, na geração e venda de energia elétrica do portfólio também da companhia, que está se expandindo, né? E porque ela quer focar na geração de energia de diversos fatores diferentes e na transmissão, tá? Então o efeito, o core business dela seria basicamente mais na linha de energia elétrica pura, tá? Por isso que ela fez esses desinvestimentos na TAG, mas ainda lembro que tem ali uma grande parte, né? Então com isso a gente tem que ver também as dívidas da empresa. Hoje ela está com uma dívida maior do que foi o ano passado, né? 23 foi 2,1 dívida líquida por EBITDA, agora nós estamos com 2,7 dívida líquida por EBITDA. São empresas que têm capital intensivo e empresas que precisam de muito giro de dinheiro rolando e muitos investimentos, né? Então todos esses investimentos propiciaram com que ela tivesse ali captar mais dívidas novas, só que quando eu olho pela capacidade que ela tem de gerar caixa através desse CAPEX, desses investimentos, eu tenho um patamar ok
para uma energia elétrica, para uma empresa de energia elétrica. 2,7 de dívida líquida por EBITDA está aparentemente ok. Então, em resumo do trimestre e do ano, o que nós temos? Nós temos, a meu ver, uma melhora dos seus resultados na Engie. A gente pode ver que a receita operacional fechando 11,2 bilhões de reais no ano de 2024, que foi quase 5% maior do que o ano passado, e de forma trimestral, aumentando ali suas receitas em quase 21%. O seu lucro também em 15% aumentado de forma trimestral, né, até tirando aqui a parte da TAG, e 25% de forma anual. Então, um é 15 porque não tinha TAG, e de forma anual somou-se mais pelo não recorrente da TAG ali em 25,5%, tá? Mesmo ela produzindo um pouco menos de energia nesse trimestre, ela conseguiu preços interessantes, porque ela vendeu mais energia, tá? Então, o que aconteceu para esse trimestre em específico? Produziu menos e o preço líquido médio foi um pouco menor, mas a quantidade de energia vendida foi maior. Falando em lucros, da parte que a gente mais gosta agora é a questão do seu payout, que ela vem pagando ali em 2023, 55% do seu lucro e 55% para 2024. Lembrando que o dividendo mínimo estatutário seria de 30% do lucro líquido distribuível, tá? Mas a administração da empresa quer esse 55%, e um ponto aí que não agrada muitos investidores é que é feito de forma semestral o pagamento desses dividendos, tá? Geralmente no início do ano ou no fim do ano, ou pro meio do ano e no fim do ano ali, tendo 2024 com R$ 2,33, tá? Na minha carteira pessoal, tenho 100 açõezinhas aí, detenho essas 100 ações na participação da Engie, né, num preço médio de R$ 41,97, hoje com 36 estaria-se um momento interessante de aporte, porque vendo esses dados projetivos da empresa, vendo que o índice de energia elétrica vem ganhando dos outros indexadores, se eu consigo comprar ações mais baratas e eu mantenho isso na minha carteira, eu consigo no futuro uma lucratividade mais interessante, mesmo ela ali desagradando o investidor pagando só 2 vezes por ano os seus dividendos, né? E interessante que eu deixo na minha carteira a maior parte também para energia elétrica, né? 25% da minha carteira pessoal é de energia elétrica, 37% de banco, e depois eu faço essa diversificação porque bancos e energia elétrica acabam levando mais em termos de segurança, seriam ações mais protetivas e ações contracíclicas, porque independente do momento de mercado, todo mundo vai pagar energia e todo mundo vai precisar utilizar o banco, né? Com isso, a Engie, ao longo dos seus anos, ela vem aumentando ali, de certa forma, as suas receitas e aumentando também bastante, de 2021 para frente, a sua lucratividade, o que torna a empresa ali vista por muitos investidores, tirando esse ano de 2024, foi onde as cotações mais sofreram. E quando a cotação sofre e eu tenho um aumento da sua lucratividade, eu tenho um descasamento entre a sua cotação e o seu lucro, porque geralmente a cotação vai seguir ali majoritariamente o lucro. Aqui a gente tem um lucro muito grande nos últimos 12 meses e uma cotação que está bem para baixo. Quando eu tenho esse gap, eu tenho uma oportunidade interessante, que é o preço dessa ação, ela não está seguindo o tanto de lucro positivo que a empresa está oferindo, né? Hoje, com R$36, você compra uma ação da Engie e ela te devolve ali, pelo menos devolveu nos últimos 12 meses, 7,35% em dividend yield, que foi maior do que a sua média histórica dos últimos 5 anos. A média dos 5 anos é 6%, dentro do critério Basel para uma carteira previdenciária, e hoje está com 7,35%, mesmo ela diminuindo os seus dividendos de 2022, 2023 e 2024, ela ainda assim mantém essa métrica. Claro que hoje há oportunidades bem interessantes de elétricas da Bolsa, né? Tem outras empresas que estão com um dividendo muito mais atrativo, como a CEMIG, por exemplo. A gente tem só a transmissora, que seria a Taesa, uma outra mista, que seria a Lupar. Nós já vamos ver cada uma delas no decorrer do vídeo, mas em termos de atratividade de investimento, hoje, a Engie custando esses R$36, nós temos que ela está no seu menor PL histórico, né? A sua média é 11,5, então ela sempre foi uma empresa
mais cara e hoje ela está com 6,9, oferindo um preço interessante. Um dividendo maior do que a sua média também, ou seja, a empresa mais barata que está pagando mais dividendo, com uma margem líquida maior também, crescente, acima da sua média histórica, e isso oferindo aí um lucro por ação anual muito maior do que o que foi no passado, o que torna a empresa, a meu ver, lembrando que não é sugestão de investimento, mais barata do que foi no ano passado. Então esse desconto pode ser uma oportunidade de investimento para quem quer alocar a posição numa elétrica mais sólida. Ponto positivo da ENGIE é que ela não é muito volátil na bolsa de valores, os preços eles ficam mais estáveis, e para quem não quer o patrimônio mexendo muito, quer uma empresa mais resistente, uma empresa onde vai ser mais assertiva na carteira de investimento, a ENGIE ela se enquadraria muito bem nisso. Os investidores eles gostam bastante por essas características. Se eu comparo ali a Eletrobras, a Equatorial, a ENGIE e a Alupar, que são empresas mais ou menos do mesmo segmento, hoje quem estaria mais barato pelo PL seria a própria ENGIE, com 6,9, Equatorial 17, Eletrobras 8, Alupar 8,9, esteve mais cara ano passado, agora diminuiu um pouquinho esse valor, né? Quem paga o melhor dividendo seria também justamente a ENGIE, mesmo pagando só 2 vezes ao ano, e quem tem maior lucratividade por margem líquida, né? 38% seria a ENGIE também, a cada R$100 de energia que ela vende, 38 sobra no seu caixa ali, livre, tá? Lembrando que as dívidas também são ok, que teria mais barato era a Eletrobras, e a ENGIE aqui com 2,2 pelo site do Investidor 10, e também quem ofere o maior ROIC e ROI seria a ENGIE. Então veja, quando eu caso esses indicadores fundamentalistas junto com o resultado trimestral e anual da empresa, eu consigo ter mais segurança em fazer os meus aportes, não somente na ENGIE, mas em qualquer outra empresa. Eu devo sempre pegar a análise da empresa trimestral e ver o indicador fundamentalista. Não é interessante com que eu faça isso separadamente, analisar a ENGIE só pelo indicador fundamentalista, eu não vou entender de onde que o lucro está vindo, de onde que a receita, por que a dívida está mais alta ou não, onde que a empresa está investindo, né? Aqui, quando você casa essas duas informações, conforme eu fiz no vídeo, você consegue ter essa maior previsibilidade e mais certeza nas suas negociações aí, inclusive quando você compara os indexadores, né? O índice de energia elétrica, que é o IEX, ou o índice de utilidade pública, junto com o Ibovespa, junto com a renda fixa, você vai casando e vendo quem teve maior rentabilidade, e mesmo assim, se a empresa segue mais barata, conforme eu mostrei, aí no futuro você consegue superar esses outros indicadores, porque os indicadores são uma própria média do mercado, de forma geral, né, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias às 7 da manhã e você precisa ser notificado para ficar o quê? Sempre atento e aprender cada dia mais como fazer suas próprias análises e ver a sua tese de investimento aqui, que a gente faz de forma 100% honesta. Deixa um comentário para mim sobre qual elétrica que você tem na bolsa de valores, que eu quero muito saber, e fazer vídeo dos resultados que estão saindo agora nesse mês. Várias elétricas vão reportar resultados e eu vou trazê-los aqui para o canal para a gente ficar atualizado dessas informações, tá certo? Hoje aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e te vejo no próximo vídeo. Até mais.